Fala, doutores! Vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar no sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, sou oftalmologista aqui do Rio. Vamos continuar aí nossa trajetória aí dessas conversas aí que a gente está tentando montar e estruturar. Eu trazendo modelos aí inicialmente dentro da oftalmologia, que são exemplos e pessoas que eu tento seguir e modelar, que no meu entender tiveram e estão tendo um super sucesso na carreira. Hoje a gente vai falar com... hoje se tornou aí um amigo meu, até a gente tem pouco contato, mas uma pessoa super solícita, sempre tentou me ajudar. Não sei se ele sabe, mas já me deu aula já, depois eu vou falar disso para ele. E Bruno Fontes. Fala aí, Bruno, tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Obrigado por estar aqui pelo convite. Pô. Claro que nós somos não se encontra mais porque é função de família, trabalho, né? Às vezes toma tempo da gente pra caramba, mas você é uma pessoa que eu tenho grande admiração, respeito, a gente está sempre, quando tá junto, é uma alegria. Legal, bacana, cara. Obrigado pelo convite e pelo teu tempo. Mas vamos lá. Então, modelando aí como sempre, né, falando de história de carreira, né? Bruno é carioca, nasceu aqui no Rio. Você nasceu aonde, Bruno? Nasci aqui na São José, aqui no Maitá. Eu nasci na São José também. 76, 9 de agosto. Legal. Bruno tem uma família de médicos, né? Grandes oftalmologistas aí que fazem parte da família dele, que provavelmente acrescentaram bastante aí na caminhada, e vamos até citar eles mais à frente. Mas aí dentro da tua parte acadêmica, né, Bruno, você fez estudos inteiros no Colégio Santo Inácio? Foi. Em Santo Inácio eu entrei desde o CA até o terceiro ano do segundo grau. E aí já conseguiu já uma bagagem gigantesca, né? Que é um colégio de ponta aqui no Rio, né? Então te deu aí uma oportunidade diferenciada, né? O Colégio Santo Inácio é um colégio muito tradicional aqui no Rio, né? Quem leu aquele livro da Ambev, Sonho Grande, que até a maior parte dos executivos da Ambev também era recrutado do Santo Inácio PUC. É um colégio de gente que está lá para trabalhar, estudar. É raro você não ver quem está lá que tenha sangue nos olhos, assim, vou dizer dessa forma. Não é um colégio de gente acomodada, não. É difícil, é um colégio que sempre reprova e cobra muito de todo mundo, e a gente forma amigos lá que até meus pais falam que lá parece uma máfia, né? Você fica amigo do cara na infância, o resto da vida. E realmente a gente mantém contato com os amigos do Santo Inácio a vida inteira, onde a gente vai, se encontra, todo mundo da série, que é difícil. Confraria, né? Coisas lá, exatamente, uma confraria. Mas foi um colégio que me ajudou muito a ter a determinação, força de vontade e garra ao longo da vida da carreira. E o Bruno é filho do Paulo César Fontes, né? Quase todo mundo sabe, aí dentro da oftalmologia, né? Mas quem estiver assistindo de fora, um exímio cirurgião de catarata que abriu muitas portas para muita gente, né? E a doutora Mara Fontes também, que dispensa comentários, uma profissional exemplar e excepcional. Como é que foi essa questão de ter esses dois aí ícones na família? Com certeza foram grandes exemplos para você, e como é que eles te modelaram? Isso foi positivo ou negativo para a escolha da medicina e posterior para a oftalmologia, Bruno? Isso foi muito positivo. Óbvio que tem alguns pontos negativos, mas eles são bem menores que os positivos, né? Eu sou da segunda geração, meus pais foram a primeira geração de médicos da família. Os dois vieram de famílias mais humildes, né? Minha mãe, a mãe dela, minha avó, era dona de casa, as duas avós eram donas de casa, o pai da minha mãe era militar, morava em Cascadura, meu pai do meu pai era funcionário público do Ministério do Café na época, morava em Jacarepaguá. Naquela época todos fizeram educação pública, estudaram na UERJ e fizeram a carreira de self-made, né? A grande chance da oportunidade do meu pai, da vida dele, foi quando ele foi um dos pioneiros da facoemulsificação na América Latina. Eles começaram a fazer cirurgia de catarata por faco no Brasil na década de 70 ainda. E aí começou a deslanchar.
Então, Você tem recordação desse momento, Bruno? Eu nasci em 76, eu tenho recordação da minha vida inteira recebendo gente em casa do Brasil inteiro, meus pais dando aula, slide, vídeo, dando curso na São Marcelo. Então, isso eu tenho recordação da minha infância bastante. Viajava bastante para congresso no Brasil inteiro. Meu pai, Padilha, Pedro Moacir, o Fatoré davam um curso no Brasil inteiro. Minha mãe, ela começou no curso na época da facu, depois ela resolveu fazer glaucoma. Ela foi uma das primeiras fellows do Remo Suzano lá em São Paulo, se não foi a primeira. E ela Legal. foi uma das primeiras especialistas em glaucoma aqui fazer só glaucoma no Rio. Mas, enfim, eles foram pessoas que foram uma formação muito prática, né? Uma geração de chegar e fazer, e aquela geração diferente da nossa também, que tudo que eles ganharam investiram na carreira. Então, pessoas que tiveram sempre, a gente sempre veio daqui, tudo ganhava, reinvestia, comprava aparelho X, ganhava isso, comprava aquilo, e sempre foram ampliando e empreendendo, né? E eles sempre ressentiram entre aspas, assim, o que poderia ser melhor na carreira deles, ter a parte mais acadêmica. Então, eles sempre me apoiaram bastante nessa parte de manter a parte prática também, mas também não deixar de lado essa parte acadêmica que eles sentiram falta, levaram porrada muitas vezes na vida por causa disso, e me embutiram, minha irmã, que isso era uma coisa importante de ter e diferenciar também, não só a parte prática, mas a parte teórica também científica. E dentro do colégio, a opção pela medicina já era certa? Cara, vai te falar que não era. Foi meio que por exclusão, assim. E eu não tinha o sonho, quando era criança, de ser médico, não. Pensei em fazer biologia marinha, que na época da adolescência eu era surfista, morava na Barra, né? Surfista, aquela coisa bem clássica. E chegou no último ano, eu estava meio que perdido, assim. Mas fiz até aquela época aqueles testes vocacionais e todos deram realmente medicina na área de ciências. Mas nunca teve essa pressão, ou indiretamente tinha uma certa pressão dos teus pais que, tipo, esse era o melhor caminho para vocês, até porque tua irmã também acabou fazendo oftalmologia, né? Pois é, assim, não é que digo que teve pressão, nunca teve pressão deles fazendo, mas eles sempre inclinaram, assim, que seria uma coisa boa, porque foi uma oportunidade que os dois tiveram de mudar de vida, né? Então saíram lá e foram médicos bem-sucedidos, realmente cresceram, subiram na vida. Então acho que eles queriam replicar com os filhos, sabiam que eles sabiam os caminhos das pedras ali. Então teve o apoio sempre, mas não foi nada assim de forçado, imposto, não. E dentro do Santo Inácio, depois do Santo Inácio, você fez vestibular, passou para a melhor faculdade de medicina que tem aqui no Rio, uma das melhores do Brasil, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você já era um dos melhores alunos dentro do Santo Inácio, ou o Santo Inácio já te dava já essa possibilidade de estar entre um grupo de alunos diferenciados, então não teve nenhuma dificuldade em relação a vestibular? Pois é, vestibular é sempre uma dificuldade de todo mundo, né? Eu era muito bom aluno no segundo grau, no Santo Inácio, e fiz vestibular e passei de primeiro. Não tive grande dificuldade. Quer dizer, tive. Mas uma coisa que eu acho que sempre foi boa em mim é que eu sempre fiquei muito calmo em provas, assim, quando eu sou testado. Então, é uma coisa que eu acho diferencial, você ter sangue frio nessas horas e conseguir passar. Eu acho que é um grande diferencial. Além de você estar preparado para aquilo, você estar centrado e ter calma para passar por essas provas. Você tinha, na tua adolescência, alguma prática de esporte mais forte que você fazia, que você acha que possa ter te gerado e te dado mais uma expertise dentro dessa questão de disputa e tudo mais? Eu sempre gostei muito de mergulho, caça submarina também, pescava com Ruiz, na época da faculdade também, eu estava aqui do Rio, legal. professor da UF, a gente pescou muito, né? E no mergulho a gente sabe que quando você desespera dentro d'água, morreu, né? Então não tem segunda chance. Então é sempre manter a calma. Isso é uma coisa que você treina e pratica desde sempre. Então acho que talvez o surf e mergulho me ajudaram bastante nessa questão de manter sempre a calma. Parou de mergulhar? Volta e meia eu vejo o Ruiz mergulhando. Você eu não vejo muito, não. Pois é, o problema para mim é o tempo, cara. Eu vou te falar que a gente ia bastante. Depois que eu mudei para São Paulo na residência, fiquei lá 6 meses lá, voltei para cá no final de semana, fui com o Ruiz e aí a roupa não entrou. Pô, eu tinha engordado 8 quilos em 6 meses. Aí desde então meio que desanimei. Mas eu tenho muita vontade de voltar. A gente sempre faz planos, né? Assim, de ter mais tempo. É difícil ter mais tempo, mas um dia ainda vou voltar. Não, legal. Aí, depois da medicina, no fundão,
a oftalmologia também teve dificuldade de aparecer ou já era algo natural? Eu vou falar assim, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei muito focado em ser médico, realmente. Eu não entrei para ser oftalmologista, eu entrei para ser médico. Então, eu sempre estudei muito tudo. Dei plantão em várias emergências aqui do Rio, Miguel Couto, Lourenço Jorge, dei plantão na emergência do FRJ também, plantão no CTI do FRJ, enfim, então eu fui para ser médico. Eu cheguei a ter alguma dúvida em ser intensivista, até cirurgião geral, mas oftalmo é uma coisa que eu comecei a gostar muito também do meio para o final da faculdade. Pela possibilidade de ser uma especialidade completa, né? Tem a parte clínica, tem a parte de tecnologia, tem a parte de exame, tem a parte de cirurgia, se lida com o sentido da visão, que é o mais importante, enfim. Então, é uma coisa que eu fui me apaixonando, não foi desde que eu entrei na faculdade, mas fui me apaixonando cada vez mais por oftalmo. E mesmo assim eu foquei em formar médico para depois começar oftalmo do zero. Não entrei na faculdade para me formar de qualquer forma estudando oftalmo desde o início. Não, eu fiz realmente, aproveitei cada etapa. Você acha que isso foi diferencial para você? Você vê isso de uma forma positiva ou você acha que perder tempo? Ganhar conhecimento nunca é perder tempo, né? Mas foi muito positiva. Tanto hoje no raciocínio clínico, tanto para passar nas residências, né? Então, prova de residência é uma competição danada. E aí, no final da faculdade, eu tava que nem um louco, era um nerd, aí sim, eu era um dos melhores da minha turma, disparado. Fui primeiro lugar da residência da FRJ até hoje, acho que foi 96% da prova da primeira fase, primeiro lugar da USP, passei em São Paulo, Unifesp. Então, eu ser médico me ajudou nisso. Se tivesse estudado só oftalmo, talvez não conseguisse ter sucesso nessa etapa. Você Mas já ajuda acompanhava muito. teus pais? Eu Você já acompanhava acompanhava, teus pais na clínica? acompanhava eventualmente nas cirurgias, assim, mas no consultório eu não acompanhava, não. Eu realmente foquei em ser médico. Isso já, vocês já tinham já as 3 estruturas, Bruno, de clínica? Quando você Não, estava na na faculdade? época, não. Na época, meus pais tinham uma clínica, eram sócios de uma clínica no Meier, não tinha hospital ainda, não tinha Barra, e eles eram sócios de clínicas na Zona Sul, em Botafogo. Meu pai no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do Padilha, e minha mãe era da COI, ali em Botafogo. Eram estruturas completamente diferentes. Entendi. Tá, legal. E aí, por que a escolha da Paulista, da Unifesp, em relação à residência? Também não é muito difícil de responder, mas... Eu juro que eu fiquei na dúvida, né? Eu fiz a prova da Unifesp, da USP, tinha passado na USP, fui um dos primeiros cariocas a passar lá, e a residência lá começava antes de sair o resultado da Paulista. Então eu comecei a residência na USP, fiz grandes amigos que eu carrego até hoje. Takashi, a Bia Takahashi também. Mas desde o final da faculdade, eu comecei a ir em congressos e eu sempre tive uma admiração muito grande pelo pessoal da Escola Paulista, os palestrantes, pessoas em quem eu achava assim, nossa, Denise Freitas, Luciano Valto, assim, porra, eu quero ser que nem esses caras aí. E eu, da Unifesp sempre foi uma referência, né? Então eu sempre tive o sonho de ir para lá. Então, quando foi aprovado, foi uma coisa que não tive muita dúvida, era o foco que eu queria realmente ir para lá. Tá, legal. E a formação, alguma dificuldade, algum caso diferente dentro do período? O volume cirúrgico era um volume significante? Conseguiu te ajudar? Era mais voltado para o clínico? Como é que foi para você no momento? Para mim, eu acho que a Escola Paulista é uma universidade de oftalmologia. Lá a gente tem todos os setores grandes, enormes, você tem a oportunidade de fazer tudo lá, cirurgia experimental, tudo. Dificuldade, diferença foi a primeira vez que fui morar sozinho, né? São Paulo, então você se adapta, ganha maturidade, uma coisa boa. O volume cirúrgico lá é excelente para quem realmente está à vontade de trabalhar. Não falta. É um local que você tem que correr atrás. É um local extremamente competitivo. Eu achava que o Centenário era competitivo, depois a FRJ, mas São Paulo é outro patamar, né? Até para você realmente ser aceito lá é difícil, mas depois de ser aceito, você forma grandes amigos, mas o nível de competição é enorme. Agora, a gente tem grandes instrutores, professores lá, pessoas que ajudam bastante, realmente ninguém esconde o jogo, entram na cirurgia, ajudam. E uma coisa que eu acho que a Escola Paulista sempre teve, além de ser enorme, de ter oportunidade para todo mundo, é que a gente tem sempre o primeiro escalão, que é o que está me aparecendo agora, que está em evidência, mas já tem lá o segundo e terceiro de pessoas mais jovens que vão substituir isso daqui a alguns anos.
Ou seja, eles deixam esse preparado durante muito tempo, não fica um gap. Tem local que quem tá em evidência meio que monopoliza tanto que não deixa espaço para quem está de baixo. E você sufoca uma geração, você fica com um gap grande. Lá não, lá já está realmente tudo pronto. E então você conhece gente do Brasil inteiro, né, que vai para lá, gente muito boa, gente com muita vontade. Então, para mim, foi realmente uma coisa que foi divisor de águas. Tanto do conhecimento, tanto de networking, de conhecimento aqui, para fazer um relacionamento lá fora, também realmente de aprender tudo lá. Não vejo não tive nenhum problema em relação a volume cirúrgico lá, seja de catarata, glaucoma, cirurgia de córnea, fiz transplante, enfim, na residência. Então lá a gente tem oportunidade de tudo para quem está afim, correr atrás, consegue. Isso é um ponto que você está tocando que eu, sinceramente, nunca tinha me atentado, né? Mas é diferencial como eles fazem essa estrutura hierárquica, né? E ainda tem um outro ponto, né? Porque eles acabam mantendo os cirurgiões e os staffs mais experientes, né? Porque muitas vezes isso acontece, né? A pessoa é meio que deixada de lado, né? E acaba tentando manter sempre esse poder para não perder, né? Eles têm essa troca de staffs, né? Então, como você bem falou, eles estão sempre tentando manter uma pessoa nova que está crescendo, então isso motiva para a pessoa estar se estimulando, e a pessoa que sai continua, né? Isso, tem cada setor, a gente tem um Grand Round lá, que é do departamento inteiro, né, que era segunda-feira, 7h30 da noite, e cada setor ainda, além disso, tem a própria reunião toda semana. Então, mesmo quem sai, não está nos ambulatórios, em geral, vai nas reuniões, porque é sempre bem enriquecedor, que tem discussão de casos, de artigos, realmente bem acadêmico. E uma coisa que o chefe lá, o Rubinho, sempre falou de maneira genial, é que ele fala assim, olha, a maioria dos seres humanos ele é motivada por 3 principais propulsores: dinheiro, poder e sexo. Dinheiro e sexo eu não posso dar aqui, mas eu posso dar poder. Então, assim, você é o chefe da UV de segunda-feira à tarde, você é segunda de manhã. Então, você começa a ter gente boa. E que Romulan é um local de referência mundial, você tem um grande respaldo estando lá, né? Então, acaba que você consegue manter gente boa lá e atrair novos talentos, o que é fundamental, assim, você está sempre abrindo espaço, porque o novo sempre vem. Se você não dá espaço, foca ali, esse cara que fosse focado, se for bom, ele vai aparecer em outro local, né? Então, acho que cooperação é fundamental na medicina. Legal. E aí, finalizando a Paulista, você teve a experiência de também completamente diferenciada de ir para os Estados Unidos, né? Você já tinha essa cabeça de ir para fora, a Paulista te influenciou, te modelou, te ajudou em termos de contatos e abrir portas. Como é que foi essa mudança para ir para Chicago? Eu já tinha uma vontade de ir, e a Paulista motiva muito, pessoal, a gente a sair a ter esse intercâmbio mundial. E eu acabei indo para Chicago, fiquei com a Mary McSay, que era muito amigo da Denise de Freitas e da Luciene. Foram elas que me ajudaram nesse contato. E para Chicago porque eu já namoro a minha esposa até hoje, a Tatiana, desde que a gente saiu do Santo Inácio. Ela é engenheira, trabalha na Sierra Johnson, e ela entrou na Sierra Johnson de estagiária, hoje ela é presidente. Estudaram juntos? Estudamos juntos. Pô, que legal. Ela cresceu a vida inteira lá. E a sede da Johnson fica numa cidade do Wisconsin ali, chamada Racine, que é perto de Chicago. Então, eu procurei uma cidade, a gente foi juntos para ficar juntos. Ela foi pela Johnson, eu fui lá para ficar lá com a Mary. E foi muito bom, porque a Mary McSay, com quem eu fiquei na época, ela já era pessoa conhecida no meio da córnea, muito amigo do Mark Mendes de Califórnia. Ela tinha sido a titular lá de West Virginia, e a pessoa ativa, faz muito bem córnea refrativa, catarata, e eu fui o primeiro fellow dela quando ela chegou em Chicago. Ela estava lá há pouco tempo. E depois brasileiro. Brasileiro. Mesmo de fora, tinha poucos fellows lá. Assim, eu fui para ficar com ela realmente, né? Então, porque ela estava há pouco tempo lá em Chicago. Entendi. Depois disso, ela virou presidente da iBanks Association of America, né, a Associação de Banco de Ouro dos Estados Unidos. Depois ela foi presidente da Cornea Society. Então, assim, ela é pessoa genial, é pessoa muito generosa, recebe bem, enfim, foi uma experiência fantástica. Você ficou lá quanto tempo? A gente fica lá 1 ano, fiquei um pouquinho menos, porque meu sogro faleceu, infelizmente, enquanto a gente estava lá, tive que voltar.
Mas foi uma experiência pessoal fantástica, de morar no país envolvido, nunca tinha morado fora, né? Recém-casado, numa cidade legal, a gente curtiu muito. Então, é um ano que você tem um crescimento pessoal e também você consegue parar para estudar. Isso é importante também. Às vezes aqui você está nessa loucura para lá e para cá, lá você escolhe o projeto que você quer entrar, você tem tempo para estudar, tempo para atender, você não tem essa cobrança do trabalho do dia a dia, então é um período muito interessante, assim, eu realmente aconselho a fazer, quem tem possibilidade de fazer fellow, fora fazer, porque realmente é diferente, é uma coisa difícil agora com o dólar nesse valor, mas eu acho que é interessante, valeu a pena. Mas você teve planejamento familiar e planejamento financeiro? Digo, poxa, você está falando que foi recém-casado, então, tipo, casou para ir, tipo, a tua esposa estava trabalhando lá, ela conseguia manter vocês, você estava com bolsa, como é que foi Pois isso? é. Então isso foi bom, porque ela foi como expatriada, né, então a gente tinha lá casa, tinha todos os benefícios de expatriado, tudo bancado pela empresa dela, e eu tinha o patrocínio, porque nessa época não tinha dinheiro guardado para me manter, então meus pais me mantiveram lá enquanto estava nesse período do fellow. Mas a empresa, a Sr. Johnson, bancou a parte mais dura, mais cara, foi por conta dela. Quando você foi, você não tinha bolsa. Esse Não, fellow. não. Como é que era o fellow caracterizado, Bruno? Até podia aplicar para a bolsa, mas ia demorar um tempo maior e a gente tinha que ir por causa da época que a Tati tinha que começar lá na Johnson. Então a gente foi e eu fui sem nada. O Fellow, a gente manteve contato, indicado pela Denise, pela Luciene, a Mary aceitou através da universidade, aí você entra em contato com a universidade, com o escritório de lá, e aí começa a questão do visto, vai como visto de estudante, e tem aquele two-year rule, que se você vai para lá como visto de estudante, você não pode ficar direto lá, né, tem que voltar a ficar no Brasil, no país de origem. O Fellow lá, a gente tinha uma certa poder de escolha dos horários, né? Segunda-feira era o dia de centro cirúrgico dela, de centro cirúrgico catarata e transplante. Terça-feira tinha ambulatório. Quarta, quinta-feira era refrativa. Sexta-feira tinha um Grand Round de manhã. Então eu tinha 2 períodos livres que era para fazer research, que era quando estava lá escrevi alguns trabalhos, artigos, escrevi até um livro que foi lançado pela Elsevier, né, na época, um livro grande, e tinha uma sala lá que tinha acesso a tudo, você tinha uma ideia, mandava, tinha lá uma pesquisadora PhD, que corria atrás das ideias dos artigos, era realmente uma coisa muito mais fácil do que aqui. Lá você tem uma ideia, por exemplo, ele queria fazer um trabalho sobre a composição do filme lacrimal em paciente com meibomide. 2 dias depois, a Alissa, que era essa PhD, chegava lá já com o protocolo praticamente feito, com revisão bibliográfica, olha só, isso, você precisa disso, isso. Ela falava e a Alissa fazia, e bolava tudo, até o protocolo. Então, por isso que as coisas andam lá mais, né? Eles conseguem mais fácil bolsa do NIH, enfim, tudo, então, porque tem esse trabalho em conjunto lá de gente ajudando. A tua construção de língua durante toda a tua vida, você era seguro em relação ao inglês? A Paulista tem muito isso também, né? Tem muito Grand Hall de inglês, né? Então é algo que acaba exigindo e ajudando, né? Isso. Meus amigos que foram para lá, para Paulista, que não tinham uma base muito grande de inglês, sofreram bastante. Só tinha que fazer aula de inglês por fora, porque muita coisa lá em inglês. Veio muita gente de fora para lá visitar, dar aula, tinha que ficava de sombra às vezes, né? Então tinha que falar. Fiz aula de inglês a vida inteira, fiz o curso Britânia aqui no Rio, né? Até o final, tinha aquelas provas lá de Cambridge. Mas morar lá fora é diferente, porque você começa a pensar em inglês, e aí isso vai tudo mais rápido, né? Então, no início, às vezes, a gente trava, porque por mais que você ache que fale fluentemente, falta algumas coisas de vocabulário. Muito mais fácil você compreender do que falar. Mas no final, você vai melhorando dia após dia, né? Tá, e aí o teu fellow, você podia clinicar, você podia operar, era só observação, como é que era essa divisão? Boa pergunta. Lá eu atendia com ela, com a residente, lá a gente tinha, atendia em 4 ou 6 consultórios, dependendo do local, se era no hospital, em qual hospital eram diferentes hospitais.
entrava o technician, fazia refração, fazia o pré-exame, o residente, a gente Aham. entrava e via, né? Então, a gente examinava os pacientes normalmente, né? Mas quem prescrevia, no final das contas, discutia eram os médicos do dia. Tinha a Maren, tinha o Robert Further, que também era muito bom, e outros também associados lá. As cirurgias eu entrava no microscópio para molhar a córnea, a cirurgia não podia fazer, né? É, mas atendia os pacientes normalmente, entrava, fazia exame, enfim, mas na cirurgia só observar, sem fazer. E aí a volta, terminou o projeto da tua esposa e você também? Como é que foi esse final aí? Também Foi. teve planejamento? Acabou que não teve planejamento, que a gente, como eu falei, meu sogro faleceu, a gente voltou um pouco antes, mas a gente já ia voltar de Mas qualquer forma, né? E vocês aí voltaram de vez nesse momento, obviamente que tem todo o baque dela, né? E aí a gente veio indiretamente teu. a gente, quando aconteceu, a gente veio, ficou umas 3 semanas, aí voltou, ficou mais um mês, mas aí não dava, tinha muita coisa aqui, da família dela, aí a gente voltou antes. Tentaram ainda ficar lá, né? Mas não dava. E aí, para você deve ter sido mais fácil uma questão de comunicação com o pessoal de lá, né? E aí, para ela também conseguiu correr tudo bem? Vocês conseguiram. Conseguiu. Ela tinha, na época, eu estava na equipe global, o chefe dela era um espanhol muito legal, cara, Pedro César, e era um cara latino, entende melhor isso, né? Talvez se fosse americano não tivesse, mas era espanhol que compreendeu normalmente, numa boa, e não E teve ficou problema. para vocês algum sentimento de quero mais? De tipo, pô, vamos voltar, tal, aqui é o lugar? Não, fizemos o que tínhamos que fazer, vamos voltar para o Brasil. Eu acho que a gente fez o que tinha que fazer. No final, a gente estava muito dividido com a cabeça aqui, né? Porque você está lá, tem que ficar com a cabeça lá realmente. E aí você voltou e caiu dentro para cima do consultório. Aí eu voltei já com a vontade de projeto de entrar no doutorado, né? Enquanto estava lá a Academia Americana de 2005, que foi quando eu fiz o fellow lá, foi em Chicago, e aí o Renato Ambrosio tinha acabado de voltar ao Brasil, ele tinha virado sócio do meu pai aqui, e aí eu falei com ele que estava com vontade de fazer doutorado, estava pensando em projeto de tese, que é outra coisa também que a Escola Paulista apoia Estimula muito, muito. estimula muito a questão de fazer mestrado, doutorado pós. E na época o Renato falou, pô, tem um aparelho novo aí, que medir biomecânica da córnea, não quer fazer um trabalho nisso, uma tese nisso, e aí surgiu a ideia. Eu voltei, trabalhando, mas também aí já fazendo a parte do doutorado, né? E aí você ficava trabalhando aqui do Rio, né? E ia fazendo a tese e depois você ia para São Paulo só para apresentar a tese, né? Para São Paulo eu tinha que ir nos Research Days, que é uma vez por ano, que é lá a apresentação dos trabalhos de pós-graduandos, né? Algum outro crédito que eu fiz lá, mas eu fiz a maior parte dos créditos aqui no Rio, na UERJ. Então, eu conseguia fazer os créditos aqui. Eventualmente eu ia lá, mas fazia aqui. E aí eu comecei a fazer, eu entrei no doutorado em 2006 e defendi em 2010. E 2006, isso aí você estava sem filho ainda, né? Então, o que até acelerou a defesa foi minha filha nascer em 2010. E aí, quando ela veio, eu falei assim, porra, se eu não terminar isso rápido, eu não vou terminar nunca. Então, Porque, nunca mais. exatamente. Aí eu dei o gás final e terminei. E um ponto que eu pergunto para todo mundo em relação a propósito de carreira e de escolha. Eu sinto que a gente, dentro da oftalmologia, generalizando, né, tem muito um pensamento de tipo, poxa, não quero dar plantão, quero ter uma qualidade de vida melhor, quero fazer uma especialidade que é a clínica cirúrgica. Eu não escuto muito aquele pensamento do plantonista de que tipo quero ajudar, né? Quero fazer o bem, né? Você até colocou que construiu a tua formação, né? Querendo ser um médico, né? Generalista, e você tinha esse lado de tipo querer fazer o bem, ajudar o próximo. E como é que foi isso para você dentro do teu período de formação? Cara, eu acho que isso é uma coisa heterogênea que depende da pessoa, não só da especialidade, né? Eu acho que quem entra na medicina, qualquer que seja a especialidade, com o pensamento de trabalhar pouco, não vai ter sucesso, porque tudo é difícil, né? Tudo é difícil, nada é fácil, né?
A vida é uma eterna competição e dificuldade atrás da outra, né? Então, eu acho que se está no mercado altamente competitivo, se você não for workaholic, você está fora automaticamente. Eu vejo amigos de outra especialidade com pensamento parecido, mas também vejo muito oftalmologista com pensamento de ajudar, de trabalhar, de fazer tudo. A gente tem próximo da gente várias pessoas, exemplo, posso citar aqui que, sem querer ser justo com ninguém, mas semana passada a Flávia Guedes, aqui do Rio, Rio da Barra, ela está final de semana numa casa, no asilo, onde ela vai ajudar os velhinhos lá, uma vez por mês, a atender, enfim, Legal. operar. Então, tem muita gente que faz muito trabalho, né, de maneira de coração aberto, sem querer nada em troca, e ajudar. E a gente ajuda muito, né? Oftalmo, a visão é o sentido que a gente mais se comunica com o ambiente, com a vida, né? Com tudo, né? Então, a gente ajuda muito na qualidade de vida das pessoas, né? Com certeza. Em relação a teu percurso, você teve algumas, aparentemente, dentro do que você falou, poucas mudanças de planejamento, né? Você conseguiu mirar e atingir muitos objetivos dentro da tua vida, né? Você considera que houve alguns momentos que você teve que reformular tudo que você estava querendo fazer? Como é que foi isso para você? Com certeza, você sempre tem que pensar no que você quer fazer, no plano B, plano C. Ajuda muito os exemplos que você tem próximos a você. Eu tenho exemplo dos meus pais, que sempre tiveram um caminho, assim, sabiam onde queriam chegar, e da minha esposa também, que é uma pessoa muito focada, muito determinada, e isso sempre me influenciou muito positivamente. Às vezes você tem desilusões, dificuldades, enfim, todo mundo passa por isso, a vida é difícil, né? Aham. E a questão é você ter um foco de onde você quer chegar. E onde você quer chegar é fazer plano de futuro, não é só olhar para o hoje também. Eu acho que você estar cercado por gente boa, positiva, faz muita diferença. Eu vejo gente que é muito boa tecnicamente, cientificamente, que se enrola no dia a dia, não consegue deslanchar, porque você vê que ela está cercada por amigos que realmente são pessoas negativas, e isso influencia a gente muito, bastante. Eu acho isso uma coisa muito importante. E aí depois você ficou aproximadamente 10 anos aí trabalhando em todas as estruturas, né, que você provavelmente deve ter contribuído muito para crescer, né? Teus pais começaram a galgar, né? E aí você deve ter conseguido trazer muita coisa dentro dessas tuas experiências aí de São Paulo, experiência dos Estados Unidos. Como é que foi a tua contribuição dentro da construção da clínica, do centro cirúrgico? Bom, desde que eu cheguei, nos primeiros anos, a gente mais que triplicou tudo. A gente ampliou a unidade Leblon, fez uma nova unidade no Meier, ampliou o Meier, fez a Barra, mudou. Eu cheguei com um gás que renovou, assim, as energias dos meus pais também. Então, eles que já estavam num momento de carreira mais estável, eles se sentiram motivados a crescer. Então, eu cheguei querendo investir, comprar equipamento novo, tecnologia nova, querendo fazer coisa nova, fazer isso e aquilo, é sempre uma motivação boa, né? Então, eles compraram as ideias que eu tinha, a gente fez uma clínica nova, a gente trouxe gente jovem, muita gente lá de São Paulo, Escola Paulista, trabalhar com a gente, deu certo, e a gente cresceu num ritmo bem impressionante, assim. Porque até então, quando eu cheguei, os meus pais, eles tinham vários sócios, em cada clínica tinha vários sócios, e depois, quando eu cheguei, a gente, eles largaram a sociedade para a gente fazer uma coisa nossa e crescer, e deu muito certo, né? Não é por causa dos outros, não, tinha gente muito boa, que eu tenho excelente relacionamento, gosto bastante dos outros, mas é porque depende muito do estágio da carreira da pessoa, né? Às vezes a pessoa já está estabelecida, não quer correr risco, não quer mais investir, eu entendo. E eu estava realmente querendo mais, eu queria sempre tá muito motivado, como estou ainda. E isso culminou agora, no passado, que a gente se associou ao grupo da Opt, né? Então, também isso foi uma coisa que eu que liderei as negociações desde do início, primeiro contato, até a concretização de tudo, e foi, vou dizer aí mais, quase 2 anos. Não, isso eu acho um ponto importante da gente tocar e colocar, né? Hoje a gente está vivendo esse
mercado aí de fusão e aquisição, né? Muitos fundos chegando com um poder grande, né? Acho que antes de acho importante da gente tocar dentro de toda a tua participação e colaboração no mercado, né, Bruno? Em relação a toda a participação que você tem em relação a todas as sociedades, né, de oftalmologia e comprometimento que você tem com a questão dos alunos, né? Eu estava brincando com você que você já me deu aula, acredito eu que você nem saiba, nem lembre disso, né? Você me deu aula uma vez num curso de biomicroscopia na SBO, cara, ali na Rua das do Laranjeiras. Rio Tiro, né? Entendeu? Exatamente, sabe? E assim, poxa, é um negócio que não é todo mundo que vai fazer, sabe? Não é todo mundo que está predisposto a perder, sei lá, não lembro, devia ser um sábado, um domingo, para fazer isso, né? E é algo que eu acho que a classe oftalmológica em geral, te vê muito participativo, né? Hoje você está com umas posições de maior destaque, né? Presidindo sociedade, né? Como é que também você vê todo esse percurso aí que você teve? Teu pai teve muito isso, né? Também deve ter te motivado, mas como é que você vê isso? Eu vejo a medicina sempre foi muito altruísta nisso, né? Eu tenho para mim uma convicção que realmente o conhecimento pertence à sociedade, não aos indivíduos individualmente. Então, acho que a gente consegue acumular muita experiência e conhecimento e isso deve ser compartilhado para ajudar todo mundo. Um grande mentor nisso foi o Wallace Chamon, ele realmente que foi professor da Escola Paulista, e que ele tem umas falas, realmente, assim, pela maior capacidade que você tenha, você atender 50 pacientes no consultório num dia, se você der aula para 50 pessoas num dia, 50 vão gerar 50 vezes 50, então você sempre ajuda muito mais gente de maneira indireta. E o meu pai também foi um exemplo vivo disso, ele fala assim, que ele só conseguiu chegar onde chegou porque ele compartilhou com todo mundo o conhecimento que ele teve da faco, que ele gerou e tudo mais. Ele falou, pô, eu era um cara pobre, não tinha nada, como é que eu ia fazer isso? Você sabe uma coisa, você não ensina para alguém, o cara vai, pô, aprender de outra forma, você arrumou um inimigo. Se você compartilha com o cara, você ganhou um amigo e você vai ajudar muita gente. Então, ajudar é importante. Você ajuda as pessoas, eu acho que é importante isso. Eu acho que a medicina tem muito disso. Eu tive também esse exemplo em casa e tive excelentes professores também, não só na Escola Paulista, mas na FRJ, Santa Inácio, enfim. Eu acho que é importante a gente compartilhar o conhecimento para melhorar. E acaba melhorando para todo mundo, porque quanto mais qualificado todo mundo for, melhor, que a gente ajuda a brigar na qualidade todo mundo ganha, todos os médicos, todos os pacientes, todo mundo. E como é que você vê hoje o momento das sociedades em relação a essa migração para o mundo digital, né? Esse ano a gente conseguiu aí ter a construção dos eventos, né? Dentro do problema da pandemia, né? Como é que você viu esse ano toda essa mudança e essas perspectivas futuras aí que a gente não está sabendo muito bem para onde vai exatamente, né? Se a gente vai ficar no modelo mais híbrido ou no modelo totalmente virtual, né? Acho que o modelo híbrido vai ficar durante um tempo, mas eu ainda vejo a parte presencial muito importante. Para as sociedades isso é fundamental, porque as sociedades vivem muito do congresso anual, né? A renda que você faz do lucro vai bancar a sociedade por um ano. A sociedade não tem as mensalidades, anuidades, isso não banca nem 5% dos custos de toda a sociedade. Sim. Então, são os congressos que mantêm, né? Então, se você não tem congresso, não tem presencial, você não tem indústria de patrocínio e as sociedades acabam sofrendo. Isso é ruim, né? Porque os congressos e as sociedades ajudam a representar a gente também aprende e cresce com a sociedade. Outra coisa que eu também acho, eu acho que o ser humano é um ser gregário, a gente vive em comunidade, né? Então, vai ter o livro do Harari lá, do Homo Sapiens, que uma das maiores vantagens da sociedade foi saber cooperar para cada um focar numa área de expertise e a gente evoluiu dessa forma, cada um fazendo uma parte e cooperando para crescer. Eu acho que o contato humano nos congressos é muito importante. O que você aprende na aula é só uma das partes. Você encontra as pessoas no corredor, troca experiência, faz o wet lab, enfim, isso é uma coisa que os conhecimentos que a gente troca ali são muito importantes. Eu acho que vai ter essa questão aí durante um tempo, mas a parte presencial eu acho que é importante tanto para a sociedade quanto para os médicos também. Eu acho que isso não é uma coisa que é totalmente substituível, não.
Mas quer dizer que a Brasca, no ano que vem, está certíssima. Está certíssima, confirmar. Estava hoje trabalhando no programa também aqui. A gente já tem uma opção de palestrante internacional já confirmado, e tudo certo na Bahia. Eu vou fazer mais uma visita lá agora em dezembro, para a gente fechar os últimos detalhes lá no Centro de Convenções e também no programa científico. Que mês, Bruno, que vai ser? Vai ser em maio, 12 a 15 de maio. Então, até lá, legal. se Deus quiser, todo mundo vai Com certeza. Né? Precisamos, né? Aí a história do Bruno não acaba nunca, né? Porque é uma formação eterna, né? Você foi inventar de ir para a principal universidade do mundo, né? Fazer business em Harvard, né? Isso daí teve vínculo com a Opt? Foi uma decisão sozinha tua? Como é que foi isso? Não, isso foi uma coisa interessante. Sim. Em 2008, eu fui convidado pelo Hamilton Moreira, que era o presidente do CBO na época, a fazer parte da comissão científica. Eu era, de longe, o mais jovem de lá, né? O Wallace chamou, era o coordenador, provavelmente o Wallace que me ajudou a chamar. E naquela época, eram os primeiros anos que a Academia Americana de Oftalmologia tem um curso de liderança lá, para os americanos. Cada um de cada estado vai lá, se une na própria academia, que é lá em São Francisco, dá um curso de liderança e tal. E aí, a Zélia Correia, que é brasileira, que mora lá, ela, através da Pan-Americana, conseguiu também que os países mandassem um representante. E aí eu fui representando o Brasil na turma de 2008 e 2009. E eu fiquei, assim, apaixonado por essa parte de liderança, porque eu vi que realmente existem ferramentas para você melhorar e realmente adorei, tá? Todos os aspectos. E aí, quando eu tinha acabado aqui, tudo, doutorado, fiz tudo, aí, pô, eu vi um e-mail de Harvard, né, esse programa deles, aí eu mandei para vários amigos, falei, porra, vamos. Aí, porra, toparam, a gente foi. E foi, porra, muito legal, que é um programa para cirurgiões no mundo inteiro. Então, tinha gente do Paquistão, Nova Zelândia, Suécia, Estados Unidos, Colômbia, Brasil, Índia, enfim, Singapura. Urologista, muito urologista, cirurgião cardíaco, neurocirurgião, oftalmo, tinha cirurgiões dentistas, cirurgiões da Inglaterra também. E a gente do mundo todo. É um programa de liderança para cirurgiões. E são 4 idas presenciais lá, onde a gente ficava uns 7 ou 10 dias, não lembro agora. E tinha a parte online que a gente tinha toda semana uma carga horária de estudo e de aula para assistir, tinha prova, tinha trabalho em grupo, foi realmente, deu trabalho, mas deu certo. E foi sensacional. E, na época, eu já estava nesse processo de negociação com a Opt, com certeza isso me ajudou muito. Muito, em todos os aspectos. Mas não teve motivação ou estímulo da Opt mesmo te direcionar para você ir? Foi algo que você fez? Não, eu já comecei a fazer. Tinha pensamento da Opt já, Bruno? Você já tinha isso na cabeça ou não? Você fez como continuidade de carreira? Continuidade, eu gosto de estudar, né? Então, assim, meio nerd, assim, eu gosto de estudar. Então... não, isso é um negócio que tem sempre que deixar ressaltado aqui, né? Que o Bruno é uma das pessoas que mais lê artigo que eu conheço. Qualquer artigo que você queira saber, você pode perguntar para o Bruno, que ele vai saber alguma coisa. Eu gosto de estudar, então eu não queria ficar parado, né? E, então eu já estava nisso, e quando veio a negociação da Opt me ajudou bastante, porque, assim, a gente foi fechar com a Opt, já estava no meio para o final, então não foi uma coisa que isso não, mas ajudou muito na negociação. E aí, especificamente na Opt, como é que foi o contato? Foi um contato, vocês tiveram uma proatividade para com eles tiveram para com você? Não sei nem se você pode conversar a respeito disso, você tem algum NDA aí de... Não, a gente começou o contato quando a Opt tinha poucas clínicas ainda, eles vieram aqui no Rio conhecer tudo, gostaram, mas na época eles acho que optaram por não investir no Rio, isso lá, uns 3 anos atrás, porque o Rio tem vários problemas, teve aquela crise do petróleo, Sérgio Cabral, tudo, enfim, eles ficaram um tempo e depois voltaram. Nesse intervalo que eles pararam de vir aqui, vários outros fundos, vários outros interessados, vocês sabem que existem muitos interesses na medicina, existe uma liquidez mundial para investir, e saúde é um negócio que tem pouca
volatilidade e saúde num país enorme como o Brasil, que tem população envelhecendo, é assim, uma coisa que é a música para o ouvido de todo mundo lá fora. Então, a gente tem esse movimento enorme na saúde no Brasil. Então, vários fundos, empresas de saúde, enfim, vieram conversar. E acabou que uns pararam no início, outros andaram um pouquinho mais, e depois a Opti veio de maneira mais incisiva. E eu, sinceramente, não vejo com maus olhos essa questão dos fundos, porque a gente pequeno, é muito difícil você concorrer com, por exemplo, planos de autogestão, tipo Map Vida da vida, né? Hoje a gente tem mais de 30 mil médicos se formando por ano, isso é uma mão de obra muito barata para eles. Provavelmente muitos outros planos ou cooperativas não vão conseguir sobreviver isso se você não se juntar e ficar grande. Outra dificuldade que existe, eu acho que a gente tem que democratizar o acesso de tudo. Hoje, as clínicas, os credenciamentos de convênios são capitanias hereditárias, como o Nelson Lozada fala. Passa de pai para filho, que o médico chega novo não consegue, é muito difícil conseguir credenciamento hoje em dia. E se você for querer montar um consultório, vai gastar 300, 400, 500 mil. Pouca gente tem para fazer isso. E os grandes grupos, imagina que você se formou, você não quer trabalhar, e você tem 10 mil reais, você tem um celular, um iPhone. Aí você entra lá, entra no seu home broker, compra lá ações da Opti e virou sócio. E aí depois vai procurar trabalhar lá, você vai trabalhar num local. Uma das grandes vantagens é quando você trabalha em um lugar que é fechado, você não sabe ficar, se o cara está te enrolando, se não está te pagando direito, não sei o quê. Essa empresa elas têm uma governança imensa, tem auditoria, tem tudo, você vai saber lá de uma coisa super transparente. Você tem poder de barganha com os grandes planos, você não vai ser feito ali, vai ser pressionado de um lado para o outro. E é uma realidade, não vejo muito para onde fugir. Então, eu acho que a gente consegue democratizar e ter uma forma de manter a boa prática da medicina de maneira um pouco mais independente. Até hoje, a gente entrou em outubro do ano passado, 1 ano e pouquinho. Eles são muito organizados administrativamente, né? Tiveram que aprender muito sobre oftalmologia, que é uma coisa muito específica, né? Então, vem muita gente de outras áreas da medicina que não da oftalmologia, que não é a mesma coisa. Mas eles não se metem na parte médica, até hoje não se meteram. Tem os comitês médicos, a gente dá trabalho, se reúne com o Brasil todo, mas voltado porque eu sempre falei e continuo falando para eles, o bom negócio da medicina é o bom médico. Não adianta. Você pode ter o melhor técnico do mundo. Se você bota o Egídio na lateral esquerda, no Fluminense, que eu sou tricolor, não dá, fudeu, não vai sair nada. Vai levar a bola nas costas, não vai cruzar, não sai gol, ferrou, perdeu. Então é muito bonito chegar um executivo ou gestor, falar aquele plano maravilhoso, e você bota gente ruim para atender, não dá. Assim, o bom negócio da medicina é o bom médico. Então você tem que ter bom médico, tem que dar boas condições de trabalho para aquilo andar e para ir para frente. Então, para ter bom médico, atrair e manter, você tem que dar boas condições de trabalho, boa remuneração, enfim, vários outros parâmetros. Então, acho que isso é uma coisa que vai levar essa parte de qualidade para frente nos grandes grupos. O projeto deles apresentado para vocês era um projeto interessante e que esse ano está um ano completamente atípico, né? Então, vocês acabam que está um pouco enviesado, né? Para você dar um parecer em relação à entrega, mas eu lembro de ter conversado com você uma vez, um tempo depois que estava estabelecido, e você é muito satisfeito com a mudança de gestão, né, que eles implementaram. Acho que era call center que você falou comigo na época, que as coisas mudaram de uma forma muito forte, né? Foi. Bom, para mim, especificamente, a gente conseguiu deixar meus pais mais tranquilos financeiramente. Eu falei, sempre foram empreendedores, não tinham, era uma geração de inflação, de não sei o que, eles nunca pensaram com poupança, sempre que ganharam, eles empreenderam. Então, tinham clínica, tinham tudo, não dava para parar. Andar de bicicleta não pode parar, senão cai. Então, acaba que... Você começa a ter uma dependência financeira, né? Impressionante, né? Que se você não continua investindo... Exatamente. Minha mãe ficava com a parte administrativa e era pesado para ela. Meus pais já têm mais de 70 anos, os dois são cardiopatas, enfim. Tua mãe tem que agradecer, mandou a tese dela para mim outro dia, espetacular, por sinal. Pois é, obrigado. E ela, acho que sim, então, elas diminuíram bastante o ritmo, foi uma coisa muito boa. Para eles, eu continuei associado, com o que tinha de parte eu continuo 100% lá, então é uma associação, às vezes o pessoal fala, pô, mas fulano, isso aqui paga pouco, paga muito,
Na verdade, você não vendeu, você se associou, você vende uma parte, né? Então, a outra parte você vai realizar num evento de liquidez, que eles falam, que ou vai ser um IPO ou vai ser uma venda para o outro fundo e tudo mais. Então, assim, profissionalmente, para mim, administrativamente, hoje me dá mais trabalho, estou trabalhando mais em todos os aspectos, mas estou muito satisfeito porque é muito profissional. O diretor aqui do Rio, que é o Raul, muito focado em processo, enfim, uma profissionalização que a gente não conseguiria bancar como clínica familiar, uma equipe grande, realmente melhorou bastante. Agora, assim, e financeiramente? Financeiramente, como médico, a gente ganha a mesma coisa, não muda os percentuais. E eu vou dizer se foi bom ou ruim na hora que eu sair, porque, por enquanto, não realizei nada. Então, assim, foi bom financeiramente? Sempre falou, cara, eu tenho que sair. Na hora que eu sair, eu te digo se foi bom ou foi ruim. O curso de Boston te ajudou? Vem te ajudando nesse processo? Você acha que te acrescentou? Com certeza. A negociação foi uma coisa dura. Demorou muito tempo. Então, você tem o seu advisor, o assessor, você tem as técnicas de negociação, de tudo, aprende a fazer as contas do negócio, enfim. Break-even, então, isso ajuda demais, demais, demais. Tanto foi que, nessa época, meus pais não tinham formação para isso, eu que liderei isso, a parte de negociação junto com o advisor. E depois, quando foi para frente, também o escritório de advocacia, um advogado de confiança também é fundamental. Então, é muito importante você ter do seu lado pessoas que você confia, né, na negociação e também na época de discutir o contrato. A negociação é fundamental porque qualquer vírgula ali, 1 ou 0,1 que você deixar passar, tem uma influência grande no resultado final. E muitas vezes também o cara que está te assessorando para venda, associação, às vezes ele quer se vender mais rápido e ir para a próxima, né? Então, não quer, às vezes, então tem que ser um cara que você confie, que vai comprar o que você pensa e está ao seu lado. Várias vezes a gente achou que o negócio não ia para frente, várias vezes. Falei, agora ferrou, isso aqui é uma coisa que não. Aí você vai, negocia, pensa, dorme com aquilo, vem com uma possível alteração no dia seguinte. Até no dia que a gente assinaram, uma sexta-feira à tarde, deu um problema aí, ficou insolúvel, agora resolveu não assinar, acabou, morreu. Sexta-feira, 00:40, a gente estava lá no centro, no escritório de advocacia lá que representava a Optic no Brasil, no Rio, e foi assinar isso num feriado, 12 de outubro. Então, assim, as coisas têm uma velocidade, uma mudança muito grande, são altas emoções, assim, foi um período complicado, mas foi um período de muito aprendizado também, aprendizado pessoal, de negócios, de negociação, então o Harvard ajudou bastante nisso também. A postura, não tem jeito, né? A melhor forma de aprender, acho que qualquer coisa é na prática, né? Mas Exatamente. A parte acadêmica sempre dá um direcionamento, né? Isso é algo que eu questiono muito, né? Eu gosto muito dessa parte administrativa, né? E é algo que eu tenho certeza que a gente ia ganhar demais como país se a gente conseguisse implementar isso nas universidades, né? Se tivesse alguma cadeira de business que fosse pequena, né? E tem o tabu, né? Tem médico que tem uma resistência quanto a isso enorme, uma coisa horrível, porque se você não sabe o que está acontecendo ali, você está sendo usado, né? Então, é importante você ter o know-how ali. Todo mundo tem um poder, né? Se você não está exercendo o seu poder, alguém está exercendo o seu nome. Com certeza. E a gente tem um problema, país, eu acho que mais ainda na medicina, né, que é um constrangimento de ganhar dinheiro, né? As pessoas que ganham dinheiro, conseguem alguma maior destaque financeiro, né, estão sempre criticadas de estarem fazendo alguma coisa errada, de estarem fazendo alguma ilegalidade, né? Não que não tenham, não acho que existam santos, mas, tipo, poxa, tem muita gente boa trabalhando de boa fé e tentando fazer o melhor trabalho possível, né? E aí vejam vocês aí dentro disso que está acontecendo, né? Aí agora com os dois pequenos, né? Os pequenos vão para o oftalmo ou não necessariamente? Faz a mínima ideia? Não necessariamente. Eu não sei, não consigo vislumbrar assim. Meus filhos, a mais velha tem 10, o menor tem 6, né? Não consigo. Mas ela fala isso? Nada. Não, a Gabi fala que quer ser advogada hoje em dia. Não sei, né? E você conversando muito com o advogado nessas negociações, cara. Muito, muito, muito. Reuniões madrugada, assim, nossas reuniões com os advogados era tudo
começava às 7 da noite, porque é do consultório, né, a gente não pode abrir mão disso, e terminava às 11, meia-noite sempre. E no dia de fechar, os caras viram à noite, é uma coisa de malucos, né? O de M&A é impressionante, a capacidade de trabalho deles. Mas meus filhos, eu não sei o que eles querem fazer, eu não vou pressionar de jeito nenhum. Aqui em casa, Lógico, de jeito nenhum, sabe que na minha casa eu sempre tive só esse lado, né? Pai, mãe, oftalmo, médicos. E agora que eles têm, minha esposa é engenheira, mas trabalha em multinacional, eles têm isso tudo ver, escolherem o que vai ser melhor para eles. Legal. E Bruno, para o futuro, como é que são aí? Planejamentos para os próximos 5 anos? Onde é que estaremos? Eu acho muito importante, sim, você saber onde está agora, mas já pensar no futuro, tentar se antecipar o que vai acontecer. O ser humano não é muito bom de previsão, mas a gente pode, às vezes, planejar um pouquinho, né? Mas em vez dessas empresas fazendo um plano de 5, 7 anos, tudo está errado, porque é difícil prever, tudo muda, né? Toda hora tem um cisne negro aparecendo e mudando todo mundo. Mas precisa mudar, né? Quando você sabe onde você quer chegar, a mudança é muito mais fácil, né? Eu acho que o planejamento estratégico é uma ferramenta, assim, basicamente simples, né? Mas que ninguém faz na área médica, né? Tirando os grandes grupos. O grande grupo aqui no Rio tem uma função minha, que é sempre fomentar e estimular investimento na melhora das qualidades de trabalho do médico. A gente adquirir tecnologia para melhorar, e eu tem conseguido isso, pressionando, entre aspas, né? Mas para melhorar, mostrando o benefício de cada coisa. Gosto muito de ver novas tecnologias, o que isso vai dar. A gente passou por períodos em que a gente conseguia vender e fazer mais coisas de mais alta tecnologia para a população, quando existia uma distribuição melhor aí de grana, mais gente com grana. Hoje em dia, na crise, está mais difícil. Mas existe muita coisa boa na oftalmologia, chegando muita coisa nova, que vai ajudar muitas pessoas, e a gente tem sempre que estar treinando nisso. Eu vejo um desafio muito grande na questão de convênios. Os de autogestão, nem tanto problema, porque eles, enfim, têm prejuízo, mas já está calculado por eles. Eu vejo esses grupos tipo Apvida ou outros como uma grande ameaça, tipo de remuneração, principalmente as cooperativas Unimed sempre foram grandes defensores do honorário, né? Essas empresas Apvida, por exemplo, outras, assim, não quero personificar, mas vai ser um grande desafio para as cooperativas e para as outras também. As Unimed sempre foram defensoras dos honorários, qualidade de trabalho para os médicos, né? Mas, de certa forma, em grandes, até em pequenas cidades, é difícil para o novo médico entrar. E essas que todo médico sai 30 mil novos médicos por ano, e todo mundo sai endividado, quer ter que trabalhar, e vai aceitar ganhar menos, né? É difícil um desafio para o Brasil é você interiorizar todo mundo. Não é porque o cara não quer ir, muita gente quer ir, mas ele chega lá, muda o prefeito e ele não consegue mais trabalhar. Ou ele vai para lá e aí tem filho, não tem escola para o filho dele estudar. Então, é difícil você interiorizar o médico hoje no Brasil. Então, vai continuar concentrando nas grandes cidades, a remuneração vai cair, não tenho dúvida disso, e vai ser um desafio para todo mundo. Então, acho que você está ligado em grupos de médio oftalmologista e você tendo voz ativa em grupos econômicos fortes, que nem agora a XP também está comprando, enfim, tem Milton, você tem que ter médicos fortes como voz forte nos grupos fortes. Não pode abrir mão disso, porque eles não entendem muito dessa parte do médico no dia a dia, a gente sabe disso melhor do que eles, e tem que ter alguém lá para passar e coordenar isso. Concordo totalmente com você. Acho que esse assunto aí dá para a gente conversar 1 hora, né? Em relação a operadoras e modelos de pagamento, um negócio que, por sinal, eu adoro. Precisa transformar, né? Não tem jeito, né? Não tem como a gente continuar como a gente está. Infelizmente, o modelo é insustentável da forma que está agora, né? Alguma transformação vai ter que acontecer no momento em que todos os participantes do modelo estão insatisfeitos, né? Então, isso, infelizmente, é chato, né? E legal ter você dentro de um grupo desses forte, né? Que é uma pessoa que eu particularmente confio plenamente e acredito que grande parte da sociedade oftalmológica confia, né? E te tendo como
uma pessoa que vai levar essa bandeira à frente aí, tentando trazer benefício para todo mundo. Finalizando aí, Bruno, obrigado, cara. Já sabia que ia ser espetacular, acho que inspira todo mundo, né? A tua história é mó barato. Você, sendo jovem, completamente diferenciado. Tem esse lado dos teus pais que, não tira em nada todo o mérito que você teve dentro da tua caminhada, né? Todas essas conquistas. Parabéns aí, obrigado aí mesmo pelo teu tempo. Finaliza aí que a voz é sua. Obrigado, Cartão. Obrigado, cara. É sempre bom falar com os amigos, é sempre bom. Estou às ordens, sou acessível, enfim. Prazer. Falar a história é bom, porque de repente a gente consegue inspirar outras pessoas, né? E é importante a gente inspirar. O líder inspiracional é importante, o que dá pelo exemplo também, né? Então é importante estimular o pessoal mais jovem que vai chegar, e a gente tem que chegar com gente boa, bem formada, bem intencionada. Então, parabéns pelo projeto aí, excelente. Estou sempre às ordens aí, quando precisar de mim, é só chamar. Valeu, Brunão. Abraço, obrigado, boa noite aí, vai descansar com a família. Um abração, Ricardão. Tchau, Bruno. Abraço, até logo. Boa noite. Tchau.